sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e finalizaremos o capítulo 5. Veremos então dois assuntos: adjetivo e sílaba, encontro vocálico e encontro consonantal. Então vamos lá começar com adjetivo. E o que é um adjetivo? O que são os adjetivos? Os adjetivos são palavras que atribuem características a um substantivo, certo? E essa característica pode ser referente à aparência, à beleza, pode ser um defeito, uma qualidade, certo? Pode indicar tamanho ou jeito de ser. Nós temos aqui alguns exemplos, como ela é bonita, ele está assustado e a maçã estava podre por dentro, mas bela por fora. Aqui esses adjetivos, eles estão o quê? Caracterizando um substantivo. E eles estão mostrando o que? Sobre beleza, estão caracterizando com referência à beleza, a defeito, certo? Aqui tem o bonita como referente à beleza, o assustado com relação ao modo, certo? Ao modo como aquela pessoa está. Tem o podre como que um defeito e bela como que beleza, certo? Ou aparência também, de respeito à aparência também. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns adjetivos que servem como exemplo. São alguns deles: vermelho, quente, frio, largo, escuro, laranja, pequeno, falador, tímido, amarelo, lindo, alegre, inteligente, castanho, alto, simpático, feio, verde, magro, trabalhador, azul, baixo, forte, guloso, certo? Esses são alguns exemplos de adjetivos. Vamos perceber também que existem palavras que elas possuem a mesma função do adjetivo. No entanto, são duas palavras, que é o caso da locução adjetiva, certo? A locução adjetiva é o que? As locuções adjetivas. Conjuntos de duas ou mais palavras que têm a função de caracterizar os substantivos. Então, são palavras que elas irão funcionar como um adjetivo, certo? Terão o papel do adjetivo. E elas desempenham o papel de um único adjetivo. Por que isso? Porque são duas palavras. Então, essas duas palavras elas terão o sentido de um só adjetivo, certo? É o exemplo de abelha, apícola, de boi, bovino. E aqui nós podemos pegar um exemplo para nós observarmos como isso acontece. Eu posso dizer: ontem eu comi carne de boi. Mas eu posso substituir por um único adjetivo. Eu comi carne bovina, certo? Então, vocês perceberam como a locução adjetiva, ela desempenhou o papel de único adjetivo? Viram? Comi carne bovina, comi carne de boi, certo? E assim sucessivamente. Tenho outros muitos exemplos de locuções adjetivas e o adjetivo ao lado que indica, certo? Aquilo que ele está significando: de cabelo, capilar, de cabra, caprino, de chuva, pluvial, de criança, pueril, infantil, de estômago, estomacal, gástrico, de ilhas, insular, de inverno, invernal, hibernal, de fogo, ígneo, de verão, estival, de gato, felino e assim sucessivamente, certo? Agora vejamos com relação aos adjetivos, a classificação dos adjetivos. Temos aqui então os adjetivos primitivos e adjetivos derivados. O que são adjetivos primitivos? Os adjetivos primitivos são aqueles
que não derivam de nenhuma palavra. Eles não vão se originar de nenhuma palavra. Exemplo, doce e verde, certo? São adjetivos que não derivam, não se originam de outra palavra. Por outro lado, o adjetivo derivado, ele vai se originar de outras palavras, certo? Exemplo, adocicado e esverdeado. Vocês conseguiram perceber como adocicado derivou de doce e esverdeado derivou de verde? O que nós podemos pensar com isso? Que o adjetivo primitivo, ele dará origem a outros adjetivos, certo? A outras palavras. São palavras que irão dar origem a outras, mas elas não se originam de nenhuma outra, certo? Temos também o adjetivo simples e adjetivo composto, certo? Um adjetivo simples é aquele que é formado por apenas uma palavra, simples, uma, certo? Temos aqui dois exemplos, flor vermelha, roupa rasgada, certo? Então, aqui eu tenho o quê? Adjetivos simples, porque são apenas um. No outro exemplo, nós temos o quê? Adjetivo composto. Por quê? Porque são formados por mais de uma palavra. Aqui eu tenho duas palavras, certo? Que estão caracterizando um substantivo. Ou seja, tenho aqui um adjetivo composto, certo? Da mesma forma, tenho mitologia greco-romana. Tenho dois adjetivos. Tenho o quê? Um adjetivo composto. E também existe o adjetivo que vai se referir ao quê? À localidade, ao estado, a países. São o quê? Adjetivos pátrios. E esses adjetivos, eles também vão me indicar o lugar de origem daquele objeto, daquela comida, daquela pessoa, certo? Exemplos, mulher amazonense. Aqui me indica o local de origem e o estado de onde aquela pessoa é, certo? Que é de onde? Do Amazonas. Homem mineiro. Se refere ao quê? Minas Gerais. Comida brasileira se refere ao quê? Ao Brasil, o país, certo? Então, só para recapitular, o adjetivo simples é aquele formado por apenas uma palavra. Exemplo, flor vermelha, roupa rasgada. O adjetivo composto é aquele formado por mais de uma palavra. Exemplo, castanho escuro, greco-romana, certo? O adjetivo pátrio, ele vai me indicar o lugar de origem de alguém, ou de um objeto, ou de uma comida, e assim sucessivamente. E está fazendo referência ao quê? A lugares, como países, estados, localidades, certo? E vamos finalizar sobre o adjetivo, observando a flexão dos adjetivos. Bom, o adjetivo ele pode flexionar em gênero, ou seja, ele pode ser masculino ou feminino, e ele vai flexionar também em número. Ele pode estar no singular ou no plural, ou seja, ele vai flexionar em duas formas. Temos aqui alguns exemplos em que eu posso observar isso. A menina bela, eu tenho aqui o A me indicando que ele está no feminino. E a ausência do S me indica que ele está no singular, certo? E tenho em seguida as meninas belas. Eu tenho agora o plural. Como eu sei que está no plural? Com um acréscimo do S, certo? E permanece o quê? No feminino. Eu consigo concluir isso
também através do quê? Do artigo, certo? O artigo a, ele indica que está no feminino, certo? Tem um outro exemplo, o menino machucado. Tenho aqui o O me indicando que ele está no masculino e a ausência do S me indica que ele está no singular. Da mesma maneira, eu tenho no seguinte exemplo o acréscimo do S, mudando do singular para o plural, certo? Eu posso perfeitamente mudar aqui do feminino para o masculino da seguinte forma: o menino belo, certo? Eu troquei o artigo a pelo o, certo? Troquei pelo o. E da mesma forma, eu empreguei o o aqui e empreguei o o aqui, certo? Então, eu consigo mudar, flexionar o adjetivo em gênero e número com essas regrinhas, certo? Mas existem adjetivos que possuem forma única, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles não vão flexionar, eles têm uma forma única. Exemplo, estressante, fácil e difícil. A época estressante, o ano estressante, certo? É um exemplo que o livro traz para vocês, página 51. Além disso, existem adjetivos que não vão seguir, essa regra que nós acabamos de ver. É o exemplo de mal e má, europeus, europeias, bons e boas, certo? Vocês vão perceber que em mal, eu sei que está no masculino, certo? Mas eu não tenho o emprego do o. Eu não mudo o aqui para mo, certo? Eu uso mal para indicar o masculino, diferente de como nós vimos aqui. Da mesma maneira, europeu, europeia, europeus, europeias, certo? Bons e boas, certo? Então, nós vamos perceber que aqui, nesse caso, o masculino, ele não é identificado pelo emprego do o, mas o que? Por uma forma diferente. Então, temos essa regra da flexão do adjetivo, mas alguns adjetivos não vão seguir essa regra e outros vão ter o que? Forma única. Agora vejamos sobre sílaba, encontro vocálico e encontro consonantal. Vamos para a página 56 do livro de língua portuguesa, certo? Antes de começarmos a falar sobre encontro vocálico e encontro consonantal, nós precisamos falar sobre a separação silábica, certo? Então vejamos o exemplo que trouxe aqui para vocês. Temos aqui 4 palavrinhas, certo? E elas estão dispostas em sua separação, certo? E como eu sei, como eu consigo separar silabicamente? Eu posso usar as palmas, certo? Por exemplo, abelha. Separei a primeira palavra, abelha, certo? Então, como vocês já sabem, a cada vez que a palavra ela sai em uma sílaba diferente, certo? Eu sei que ela deve se separar. E se ela sai junta, eu sei que ela deve ficar junta. Tem o exemplo de cabelo. Cabelo. Tem o quê? 3 sílabas. Cabelo. Tem o processamento. Aqui é um pouco diferente, certo? Observe. Processamento.
O SS, ele é separado, ele vai ficar em uma sílaba e em outra, certo? Então, dessa forma, eu tenho o quê? 5 sílabas. E empurrado? Empurrado. Eu tenho o quê? 4 sílabas. Da mesma forma, o RR, que estava junto aqui, foi o que? Separado. Vai ficar em uma sílaba e em outra, certo? Separado. Quando essas consoantes aparecem dessa maneira, elas são separadas, como vocês puderam observar. E nós vamos estudar sobre elas, vamos perceber como elas são especiais. Bom, vejamos então o encontro vocálico, certo? O que é o encontro vocálico? O encontro vocálico é o encontro de 2 ou mais fonemas vocálicos, certo? Temos aqui 2 exemplos, tabuleiro e carneiro. Temos o que? Vogais que se encontram. No entanto, quando nós vamos fazer a separação silábica destas palavras, vamos observar que em algumas situações, em algumas palavras, essas vogais elas vão permanecer juntas, certo? Na separação silábica, ou não irão permanecer juntas. Temos o exemplo do ditongo como o encontro de 2 vogais que ficam na mesma sílaba, certo? O ditongo ele é um tipo de encontro vocálico em que as vogais, 2 vogais, irão ficar na mesma sílaba, ficam na mesma sílaba. Exemplo, água, separação silábica de água, água, certo? Então, em água eu tenho que um ditongo, porque as 2 vogais que aparecem na palavra juntas permanecem juntas na mesma sílaba. Outro exemplo, mamãe. As 2 vogais que aparecem juntas permanecem juntas na separação silábica. Intuito. As 2 vogais que aparecem juntas na palavra, quando faço a separação, elas permanecem juntas, certo? Temos que prestar atenção também na pronúncia de algumas palavras. Por quê? Porque se eu pronuncio errado, eu posso fazer separação silábica errada também. Já o tritongo é o encontro de 3 vogais em uma mesma sílaba. Exemplo, saguão. Aqui eu tenho que 3 vogais que se encontraram e permaneceram juntas na mesma sílaba. Outro exemplo, Uruguai. Tenho 3 vogais que se encontraram, elas aparecem juntas na palavra e elas permanecem juntas na separação silábica. No entanto, existem aquelas vogais que aparecem juntas na palavra, mas na hora da separação silábica, elas ficam em sílabas diferentes. É o caso do hiato, que é o encontro de vogais em sílabas diferentes. Tenho aqui vários exemplos. O primeiro deles é sereia. Tenho a separação silábica da seguinte forma: sereia, certo? Observem como as 3 vogais que apareciam juntas aqui se separaram, certo? Se separaram, ficaram em sílabas diferentes quando fiz a separação silábica da palavra. Em saúde, da mesma maneira. Saúde. Observem como na palavra o A e o U se encontram, mas quando faço a separação silábica, elas se separam. Da mesma forma, voar. Voar.
Perceberam como elas se separaram na separação silábica? Eu tenho então o que? Um hiato, porque as vogais ficaram em sílabas diferentes. E acredito que vocês tenham observado algo interessante. Existem casos de palavras que eu posso encontrar mais de um tipo de encontro vocálico. É o exemplo de sereia. Em sereia eu tenho aqui um ditongo. Por que um ditongo? Porque eu tenho o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. O E e o I, eles permanecem juntos. São o quê? Duas vogais. Então, eu tenho um ditongo também, além do hiato, certo? Então, vocês conseguiram entender que eu posso ter o quê? Palavras que terão apenas um tipo de encontro vocálico, mas eu também terei outras palavras em que apresentarão mais de um tipo, que eu vou conseguir observar isso, certo? Bom, então finalizaremos com o encontro consonantal. Um encontro consonantal é quando há o encontro de duas consoantes, certo? E essas consoantes, elas são pronunciadas na palavra. É o exemplo de carpa, observar e livro, certo? Observem que em carpa e observar, as consoantes que se encontram, elas se separam no momento da separação silábica. No caso de livro, o V e o R permanecem juntos, na mesma sílaba. Isso ocorre devido ao quê? A uma regrinha que diz que quando o R ou o L forem a segunda consoante, eles não irão se separar na divisão silábica. É o exemplo de trato, prato, pluvial, planta. Perceberam? O L e o R são a segunda consoante e eles permanecem juntos, permanecem junto à outra consoante, a primeira consoante, certo? Então, essa regra é somente se eles forem a segunda consoante. Vocês vão observar também que existem encontro consonantal e vocálico que não são pronunciados. As vogais e as consoantes que se encontram, elas não são pronunciadas. Nós chamamos isso de dígrafo. O dígrafo é quando as duas consoantes ou vogais equivalem à pronúncia de somente um fonema, ou seja, equivale a um som. Exemplo, guerra. Em guerra eu tenho dois dígrafos. Por quê? Quando eu pronuncio gué, eu estou pronunciando apenas o som de uma vogal. As duas vogais, o U e o E, equivalem ao som de uma, certo? As duas consoantes R e R equivalem ao som de uma. Guerra, guerra. Eu tenho dois dígrafos. Em carro, a mesma situação. Carro, carro. Um dígrafo. Em pessegueiro, eu também tenho a mesma situação. Pessegueiro. Os dois S equivalem ao som de um, certo? O I, aqui eu pronuncio também somente um. Entre o U e o E, eu pronuncio somente uma vogal. Elas equivalem a um fonema, ou seja, a um som. Pessegueiro, pessegueiro.
Aqui eu teria o quê? Um tritongo. Por que eu teria um tritongo? Porque tem 3 vogais, certo? Quando eu faço separação silábica, elas vão ficar juntas. No entanto, por causa do dígrafo, aqui eu não terei mais um tritongo. Por quê? Porque o encontro vocálico, ele é o quê? Equivalente ao som, é o som, certo? 2 vogais que estão juntas. Então, o U, eu não pronuncio o U, eu só pronuncio o E e o I. Eu teria, então, um ditongo, certo? Devido ao dígrafo, eu não tenho um tritongo, mas sim um ditongo, certo? São exemplos de dígrafos SS, SC, CH, LH, NH, RR, S cedilha, QU, GU e XS. Em SS, eu tenho como exemplo caçoar, caçoar. Em SC, eu tenho exemplo de fascínio, fascínio. Eu pronuncio somente um. CH, chapéu, pronuncio somente um. Os dois equivalem a um. LH, galho, dois que equivalem a um, ao som de um, certo? Sempre lembrando, equivalem ao som. Quando você pronuncia, você percebe o dígrafo. Ganhar, a mesma questão, dois que equivalem a um som de um. RR, serra, dois que equivalem ao som de um. S e o cedilha. Cresça, cresça, dois que equivalem ao som de um. Em QU e GU, eu tenho uma situação especial. Por que uma situação especial? Porque quando, em algumas palavras, eu pronuncio o Q, o U e a próxima vogal, certo? Em outras, não. Por exemplo, eu tenho como exemplo de dígrafo questão. Por quê? Eu não pronuncio o U, certo? O U e o E equivalem ao som de um. Questão, questão, certo? Já em quando, eu pronuncio tanto o U quanto o A. Quando, 40, certo? Já quando aparece que ou é, eu pronuncio somente o que? O é. O U e o E, eles equivalem com relação aqui, ó, a essa situação, tá bom? Elas vão equivaler somente ao som de uma. Questão, querendo, querer, certo? Em GU, eu tenho a mesma situação. Exemplo, guerra, certo? Mas eu tenho outra palavra em que eu pronuncio o GU e a próxima vogal. Guaco, guaco, guarda. Eu pronunciei GUA, certo? O U e o A, eles foram pronunciados. Guarda. Eu não falo garda, falo guarda, guarda, certo? Então, eu pronuncio o G, o U e o A. Diferente em guerra, guerra e pessegueiro, certo? E por último, XS, como em estudar, estudar. Duas que equivalem ao som de uma, certo? Então, o dígrafo, ele é o quê? Duas consoantes ou vogais que equivalem à pronúncia de uma, ou seja, um fonema.
E como proposta para casa, eu proponho a vocês as atividades do livro para que sejam feitas da página 47 a 58. É isso e até a próxima aula.